Fala, pequeno pôneis! Tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para Pedestres. Estou aqui hoje para ajudar vocês do terceiro ano com as atividades do PET, volume 5, semanas 1 e 2. O PET dessas semanas fala sobre o efeito Joule. E o que é o efeito Joule? O efeito Joule é basicamente a transformação de energia elétrica em energia térmica devido à passagem de uma corrente elétrica. Mas vamos tentar entender melhor como que isso aqui funciona. Bom, um fio ele não está vazio, ele está cheio de átomos ou moléculas que constituem a rede cristalina dele. E aí quando eu venho aqui e coloco uma diferença de potencial nesse fio, submeto ele a uma tensão elétrica, coloco um polo negativo de um lado e um polo positivo do outro, vai haver um movimento de cargas. Nesse caso aqui eu vou supor cargas negativas, como se os elétrons estivessem se movendo dentro do fio. Tá bom? Só que os elétrons não se movem de maneira fácil, porque eles têm que passar pela estrutura cristalina. Então eles passam trombando com a estrutura cristalina e fazendo com que a agitação dessas estruturas comece a aumentar. Aumentar a agitação térmica de moléculas nada mais é do que aumentar a temperatura. Então quando há uma passagem de corrente elétrica dentro de um fio, eu aumento a vibração das moléculas e isso aumenta a temperatura do fio. Então, numa escala microscópica, é a produção de calor, né? Eu aqueço o fio a partir do movimento de uma corrente elétrica. E quanto mais corrente elétrica passar pelo fio, mais essas moléculas vão vibrar e maior vai ser o aquecimento do fio devido ao efeito Joule, tá bom? Então, o efeito Joule nada mais é do que o aquecimento de um resistor devido à passagem de corrente elétrica por ele. Então, quando você tem um resistor e começa a passar corrente elétrica por ele, vai haver um aquecimento natural devido às colisões entre os elétrons e a própria estrutura cristalina do material, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Bom, e onde a gente vê esse tipo de efeito Joule na nossa casa? Onde ele é desejável, né? Basicamente, todo aparelho eletroeletrônico que transforma energia elétrica em energia térmica, que serve para aquecer alguma coisa, como por exemplo o ferro de passar, ou a chapinha, ou a torradeira. Acho chique pra caramba a torradeira. Nunca tive, mas é chique pra caramba, né? Chuveiro, secador, forno elétrico, churrasqueira elétrica, tudo isso se baseia basicamente no efeito Joule. Só que mesmo que eu não queira esse efeito Joule, ele é natural. Toda vez que uma corrente elétrica percorre um material, ele se aquece. Ou você nunca percebeu que seu celular aquece quando você usa ele, ou seu computador aquece quando você usa ele, ou uma lâmpada aquece quando você usa ela, televisão aquece. Então é uma propriedade natural, às vezes desejável e às vezes não, tá? Mas como é que a gente calcula esse efeito Joule? Bom, a gente relaciona o efeito Joule através da potência. A potência é a quantidade de energia convertida em um determinado tempo. Nesse caso do efeito Joule, essa energia aqui é o calor. E a gente representa essa transferência de energia em forma de calor através da letra maiúscula Q. Então a gente tem que potência para o efeito Joule é Q, calor, a transferência de energia em forma de calor, dividido pelo tempo. Tá bom? Bom, e aí a gente chega na unidade de potência. Bom, se potência é energia sobre tempo, a unidade tem que ser a unidade de energia dividido pela unidade de tempo. E qual que é a unidade de energia? É o Joule. Qual que é a unidade de tempo no sistema internacional? É o segundo. Então a gente tem que potência é joules ou joules por segundo, que a gente chama isso carinhosamente de watts, tá bom? Bom, essa não é a única forma da gente calcular a potência. A gente pode calcular ela através dos elementos do circuito. Quais são os elementos do circuito? DDP, né? Tensão elétrica, corrente elétrica e resistência. Então, cálculo
da potência a partir das componentes do circuito. Bom, se eu quero calcular a potência elétrica a partir das componentes do circuito, eu tenho que usar essa relação aqui, que a potência é a corrente elétrica que atravessa o fio vezes a diferença de potencial. Muitas vezes você vai ver essa diferença de potencial representada pela letra U. E nada de errado com isso, cada um representa do jeito que acha mais fácil. Se você representar com a letra U, acaba que fica π, né? Mas é potência, independente de qual letra que você usar, potência é igual a corrente elétrica que atravessa o fio vezes a diferença de potencial, tá? E aqui, a gente pode escrever essa coisa de outras maneiras a partir da lei de Ohm. A lei de Ohm, eu já comentei sobre ela em um vídeo anterior, é ela que relaciona corrente elétrica, tensão e resistência, né? E a gente pode escrever ela assim, V é igual a R vezes I. Ou eu poderia deixar esse I sozinho e passar o R dividindo e escrever ela como I é igual a V sobre R. Acho que vocês já estão vendo onde eu quero chegar, né? Eu quero pegar essa equação da potência e trocar o V dela por R vezes I. E aí ela fica assim. No lugar do V eu vou colocar R vezes I, então vai ficar R vezes I vezes I. I vezes I é I ao quadrado, então vai ficar R vezes I ao quadrado. Ou eu posso pegar o I e trocar ele por V dividido por R, né? Por V sobre R. Aí nesse caso, V vezes V dá V ao quadrado. E o R fica no denominador, tá? Qualquer uma dessas três equações escritas aqui embaixo, elas são equivalentes, tá? Elas servem da mesma forma. Qual que eu vou utilizar? Aqui a questão, a partir de quais elementos do circuito você conhecer, né? Se você conhece corrente e tensão, usa a primeira. Se você conhece corrente e resistência, usa a segunda e assim por diante, tá bom? Então a potência pode ser dada tanto pela transformação energética que você tem no seu sistema, ou através dos elementos do circuito, tá bom? Então a gente tem várias formulazinhas aqui, mas espero que tenha feito sentido como elas se relacionam. Então chega de conversa fiada, né? E vamos começar aqui na questão. A primeira delas é a seguinte: um fio condutor de resistência elétrica meio ohm, então eu tenho a resistência elétrica, né, o R, é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. Corrente elétrica é o I, né? Intensidade de corrente. Durante um intervalo de tempo de 2 minutos. Determine a quantidade de calor dissipada por esse fio em joules. Bom, galera, se eu quero a quantidade de calor dissipada por esse fio, eu tenho que pensar na potência como a quantidade de calor trocado, né? Dividido pelo intervalo de tempo gasto. O problema é que o tempo eu até tenho, ele está em minutos aqui, para sair em joules, que é a unidade do sistema internacional, eu tenho que transformar isso para segundos. 1 minuto tem 60 segundos, né? Então eu sei que isso é 120 segundos. O tempo já não é mais um problema, eu sei o tempo. Mas para mim conseguir calcular qual que é o calor Q, eu preciso descobrir qual que é a potência. Então antes da gente voltar aqui, vamos calcular a potência elétrica. Bom, e a potência elétrica eu vou ter que calcular a partir da resistência, que eu conheço, e da corrente elétrica. E a equação mais indicada é R vezes I ao quadrado. Então eu tenho que a potência vai ser R, que vale meio, vezes I, que vale 2, e está elevado ao quadrado. Primeiro eu resolvo o quadrado aqui, né? Vai ficar meio vezes 4, que é igual a 2 watts, ou 2 joules por segundo. Agora que eu já sei a potência e já sei o tempo, eu vou calcular qual que é o calor aqui. A potência é 2, o calor é o que eu quero descobrir,
e o ΔT é 120. Logo, o calor trocado é de 240 joules. Tá bom? Letra A. Espero que tenha ficado claro, galera. Bom, o 2 é: em relação ao efeito Joule, assinale o que for correto. O efeito Joule só ocorre em altas temperaturas? Não, o efeito Joule acontece em qualquer temperatura. O que ele faz é aumentar a temperatura dos corpos, porque o movimento de corrente aumenta a vibração deles, né? E numa escala microscópica, a temperatura é a medida da agitação térmica das moléculas. Então, essa aqui é falsa, né? Ele não ocorre somente a temperaturas altas, ele ocorre a qualquer temperatura. Ele aumenta a temperatura dos corpos, mas ele acontece a qualquer temperatura. O efeito Joule surge devido a colisões entre os portadores de cargas, que pode ser elétrons ou íons, né? E os átomos que compõem a rede cristalina do material. Sim, senhor, né? Conforme os elétrons vão passando pelo fio, vai havendo aquecimento, porque os elétrons vão colidindo com a estrutura cristalina do material. Tá bom? É possível controlar a perca de energia pelo efeito Joule, aumentando-se a intensidade da corrente elétrica? Muito pelo contrário, né? Quando eu aumento a intensidade da corrente elétrica, vai haver mais colisões no material, porque a corrente elétrica é os portadores de carga passando pelo fio, a quantidade de portadores de cargas que passam pelo fio. Então, quanto mais portadores de carga passar, quanto mais elétrons passar pelo fio, mais colisões, mais intenso vai ser o efeito Joule, tá bom? Então, essa aqui é falsa. A quantidade de calor que é dissipada pelo efeito Joule é inversamente proporcional à resistência elétrica do material? Bom, como eu já falei, é a corrente elétrica que determina a quantidade de energia que vai ser transferida, porque essa transferência de energia se dá através dessas colisões entre elétrons e estrutura cristalina. Então, quanto menor a resistência de um fio, a resistência à oposição à passagem de corrente elétrica, quanto menor for essa resistência, mais corrente elétrica vai passar. Então, maior vai ser o aquecimento por efeito Joule. Se a gente pensar nessa equação aqui, ó, P igual a V² sobre R, quanto maior for a resistência, como ela está no denominador e a potência é o resultado dessa conta, né? Então, quanto maior for o denominador, por quanto mais pessoas eu tiver que dividir alguma coisa, menor vai ser o resultado disso, menor vai ser a potência. Por causa disso, é inversamente proporcional, tá bom? Essa aqui está certa. Ela fala que a quantidade de calor dissipada é inversamente proporcional à resistência elétrica. Bom, Nathan, mas quando você olha essa equação aqui, a resistência está no numerador. Então, quanto maior for a resistência, maior vai ser o resultado da conta. E aí? Bom, a verdade é que eu não consigo mudar a resistência sem alterar a corrente. Quando eu aumento a resistência, a corrente diminui. Quando eu aumento a dificuldade dessas cargas passarem, quando eu aumento a oposição à passagem de corrente elétrica, menos corrente vai passar. E como a corrente está ao quadrado, o fato da corrente diminuir implica numa diminuição da potência dissipada por efeito Joule, né? Da energia convertida através do efeito Joule. Então, como o I está ao quadrado, o efeito do I é predominante ao efeito da resistência. E se a gente considerar um circuito, a tensão dele é fixa, né, a princípio. Então, o que eu mudo é a resistência e a corrente elétrica. Quando eu aumento a resistência, a potência diminui, porque aumentar a resistência significa diminuir a quantidade de portadores de cargas que estão passando pelo fio. Beleza? Materiais condutores não estão sujeitos ao efeito Joule? Bom, materiais condutores também estão sujeitos ao efeito Joule, tá? Porque mesmo que eles facilitem a passagem de corrente elétrica, eles têm resistência elétrica e têm estrutura cristalina, então vai haver colisões, vai haver efeito Joule. Então, está errado porque eles também estão sujeitos ao efeito Joule. Tudo bem? Comecei a escrever de preto, agora estou escrevendo de vermelho. Então, falsa. Para marcar o que for correto, é letra B e letra D. Tá? Bom, a 3 aqui. Um eletricista deve instalar um chuveiro que tem as especificações 220 volts, que é DDP, né, diferença de potencial, e
e pode operar entre 4.400 watts e 6.800 watts, dependendo de qual temperatura você vai colocar ele, né? Inverno, verão ou coisa do tipo. Para a instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria com fios de diâmetro adequado e um disjuntor dimensionado à potência e à corrente elétrica previstas, com uma margem de tolerância próxima de 10%. Então, o que é esse disjuntor? A fiação da sua casa ela tem que estar preparada para a quantidade de coisas que você vai ligar nela. Então, o fio ele tem que ter um diâmetro específico para conseguir suportar a passagem de corrente que você precisa. Quando o fio não tem o diâmetro específico, vai haver um sobreaquecimento disso e, consequentemente, o circuito elétrico da sua casa vai estar em risco. O disjuntor ele garante que se tiver algum problema e que a corrente aumentar mais do que o fio suporta, o circuito seja desarmado, que pare de passar a corrente elétrica pela fiação e sua casa fique segura. Às vezes, quando você está tomando um banho e a chave cai, não é muito legal, né? Mas é uma medida de segurança. Eu falo banho porque o chuveiro é um dos vilões da conta de luz, entre aspas. Ele consome muita potência elétrica, ele tem muita potência elétrica, então ele puxa muita corrente. Então a chance do disjuntor desarmar, se for um disjuntor de baixa amperagem, é alta, né? Mas não é só ir lá e mudar o disjuntor, você tem que mudar a fiação da casa e colocar uma fiação que suporte a corrente que você quer, tá bom? Então os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curtos-circuitos e sobrecargas elétricas e devem desarmar sempre que houver passagem de corrente elétrica superior à permitida no dispositivo. Então, toda vez que passa uma corrente elétrica superior ao que é permitido, ele desarma. Para fazer uma instalação segura desse chuveiro, o valor da corrente máxima do disjuntor deve ser. Então, eu vou ter que calcular qual que é a corrente máxima que o chuveiro precisa, e isso acontece para a potência máxima, né? Quanto mais potência, mais corrente precisa passar pelo fio para gerar mais aquecimento. Então, vou usar a potência máxima para descobrir qual que é a corrente que o chuveiro precisa. Vou colocar a margem de tolerância para a gente ver qual que é o disjuntor adequado aqui, tá bom? Então a potência é igual a corrente elétrica vezes a tensão. A potência máxima vai me dar a corrente máxima, porque são diretamente proporcionais. Essa potência máxima é 6.800, a corrente máxima é o que eu estou querendo descobrir, e essa voltagem, essa diferença de potencial é de 220. Então, I vai ficar igual a 6.800 dividido por 220. Vou só simplificar aqui, tirar um zero e simplificar por 2, vai ficar 340 dividido por 11. Não vou resolver essa conta ainda, porque a gente tem que somar a tolerância, né? Então, o disjuntor vai ter que suportar o chuveiro e mais 10% como medida de tolerância. Então, a corrente do disjuntor, né, ela é a corrente máxima do chuveiro mais a tolerância. A corrente máxima a gente achou que é 340 dividido por 11. E a tolerância é 10% da corrente máxima, né? 10% significa 10 dividido por 100, vezes a corrente máxima. É assim que a gente faz porcentagem, a gente multiplica ela pelo valor que a gente está relacionando. Tudo bem? Bom, aqui eu posso simplificar um zero com um zero, e esse zero com esse zero, e aí eu tenho o quê? 340 sobre 11 mais 34 sobre 11. O mínimo já está pronto, é só somar em cima, né? Vai ficar 374 dividido por 11. Essa é a corrente que o disjuntor deve permitir. Amperes, que é a unidade. Vamos dividir aqui? 374 dividido por 11. Aqui vai dar por 3, que dá 33 e sobra 4. Vai descer o 4, 44 dá por 4. Então, essa corrente elétrica aqui, que o disjuntor precisa permitir,
tem que ser de pelo menos 34 amperes, tá? Se eu colocar uma de 30, ele não vai deixar o chuveiro funcionar, porque na hora que eu ligar o chuveiro já vai passar desse valor. Então tem que ser o menor valor que permite uma passagem de 34 amperes. Por isso, letra D, 35 amperes. Um disjuntor de 35 amperes permitiria o funcionamento do chuveiro e teria a margem de segurança próxima de 10%. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Essa aqui é mais chatinha um pouquinho de ver as coisas, né? Mas qualquer dúvida deixa aí no comentário. E agora a gente vai para 4. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com variação de temperatura da água em função da razão para 3 condições: morno, quente e superquente. Na condição superquente, a potência dissipada é 6.500 watts. Considere o calor específico da água igual a esse cara aqui e a densidade da água igual a esse aqui. Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente? Bom, galera, aqui no gráfico tem 2 pontos bem definidos aqui para uma vazão de 3 litros por minuto. Nesse caso aqui, a água tem uma variação de temperatura de 12 graus Celsius. E nesse caso aqui, se a gente olhar aqui, né, cada quadradinho vale 2, eu tenho uma variação de temperatura de 32 graus Celsius, tá bom? Então, como esse aqui varia menos, eu entendo que essa aqui é o morno, né? Morno. E esse aqui, que é o que mais varia a temperatura, né? É o super quente. E aí ele me pergunta, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente? Ele quer uma fração entre a potência morno sobre a potência superquente. Ele quer essa fração, ele quer o resultado dessa fração aqui. Bom, mas como é que eu calculo potência relacionada à energia convertida? Essa potência é o calor trocado no morno sobre a variação de tempo. E aqui a potência é o calor trocado no superquente, dividido pelo tempo. Bom, uma divisão de fração conserva a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E aí corto ΔT aqui e corto ΔT ali. Bom, aqui eu vou fazer um paralelo aqui. Essa quantidade de calor, quando ela envolve variação de temperatura, a gente chama isso de calor sensível e calcula como massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. É um detalhe que está relacionado à calorimetria e não à eletricidade de forma geral, mas como aqui no efeito Joule a gente converte calor, essa energia térmica, essa energia elétrica é convertida em calor, esse calor é aproveitado pela água para mudar a sua temperatura. Quando a gente tem uma substância mudando a temperatura, a gente relaciona ela através dessa equação aqui. Você nem precisava lembrar dessa equação, saber essa equação. O que você precisava entender é que o calor recebido ele vai ser diretamente proporcional à variação de temperatura. No final, só sobra a variação de temperatura aqui e eu vou mostrar por quê. Bom, bora lá. Então essa fração, né, da potência morno sobre a potência superquente, ela vai ser o calor do morno, que é a massa de água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura para o morno. E aqui, do superquente, eu estou aquecendo a água também, então é a massa de água, que tem a mesma vazão aqui, né? Vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura do superquente. Como eu tenho massa em cima e embaixo e é a mesma massa, já que é a mesma vazão, eu posso cortar as massas. Como se trata da mesma substância, que é a água em cima e embaixo, o calor específico é o mesmo, eu posso cortar. Então, no final das contas, o que sobra é só a variação de temperatura no morno sobre a variação de temperatura no superquente. Então, essa fração vai ficar o quê?
a variação de temperatura no morno, que é 12 graus, dividido pela variação de temperatura do superquente, que é 32 graus. Posso simplificar isso por 4, vai ficar 3, e 32 por 4 fica 8. Então essa fração corresponde a 3/8. Por isso, letra D, tá bom? Bom, galera, então a gente chega ao fim desse vídeo. Obrigado por quem assistiu. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e receber as novas dicas. E se quiser ter um contato mais próximo, segue nas redes sociais, tá bom? Abração, gente. Até o próximo. Tchau.